Meu nome é Rosimeire Silva Alves. Nasci aqui em Arapiraca no dia 24 de maio de 1941. Me lembro assim, porque eles moravam lá nas Guaribas. Meus avós. Meu avô, eu acho que eu não me lembro, que eu acho que eu não conheci. Só a minha avó. Eu não sei nem dizer, era uma pessoa maravilhosa. Eu passava, às vezes, quando eu vinha de férias, ia para lá, passava uns dias. Tinha uns tios maravilhosos também. Era dos avós paternos. Antônio Malaquias da Silva e Umbelina Maria da Conceição. Era difícil, porque também a gente, depois de um certo tempo, não fica querendo ficar num canto praticamente isolada, né? Que lá era... Mas eu só fui quando era criança. Quando eu era já assim, um jovem, eu ia, às vezes a gente ia para passar o dia, papai ia, a gente ia, mas não para ficar, como antes eu ficava. A minha mãe, eu só conhecia ela, não conhecia ela praticamente. Dalva Umbelina da Silva. Porque quando eu completei 2 anos, ela me deixou na casa dos pais dela. Aí depois, nunca mais, não vi mais. José Jacinto da Silva e Rosa Umbelina da Silva. Eram os pais da minha mãe. Aí eu fiquei com a minha avó, a mãe dela, papai, José Antônio da Silva. Foi tudo na minha vida. Quando foi, depois de um certo tempo, ele me tirou, fui para um colégio interna, em Maceió, Santíssimo Sacramento. Eu era criança. Aí depois ele me trouxe, me botou em Palmeira, no colégio de Palmeira, parece que é Cristo Redentor, se eu não me engano. Eu ia muito para Palmeira de trem. Eu estudava em Palmeira, eu ia com o papai, que ele me deixava lá. Eu ainda andei de trem. Trem era comum. Papai morreu em 90, até 70 e poucos anos. Ele adoeceu, aí Deus levou, evitou um sofrimento maior. Meu pai casou, mas não deu certo. Depois ele se separou. A mulher dele chamava-se Josefa. Agora eu não me lembro assim da família. Eu tenho só 2 irmãs, 3. Uma chama-se Araci, mora no Rio, essa é por parte de mãe. E a outra é Gerlândia e Gerleide, parte de pai. Sempre, mas é difícil a gente se encontrar. Tem uma que a Gerlândia mora na Bélgica. E a outra mora em Maceió. A gente brincava, naquele tempo havia infância. Hoje não existe mais, as crianças de hoje não têm infância. A infância era brincando de boneca, de bola, de chimbra, de jogar pedra, era do anel, era bom demais. A água aqui era difícil, né? Só quando chegou a Casal, né? Que botou a água, melhorou muito, mas hoje falta mais água do que tem. É na casa comum, naquele tempo era. Aí a gente usava o candeeiro. Aí eu fiquei lá em Palmeira, e foi quando ele resolveu ir morar no Rio. Papai, aí ele me levou de avião. Aí fiquei até fevereiro de 54 até agosto de 62. Morei no Rio de Janeiro quase 8 anos e meses. Estudei no colégio maravilhoso, Imaculada Conceição. Lá era muito bom. Eu estudava, era interna, porque naquele tempo era melhor a gente ficar interna, porque estava viajando. Mas, graças a Deus, eu digo a você com sinceridade, eu sou uma pessoa muito feliz, principalmente pelo pai que Deus me deu. Que hoje o que eu sou
Eu agradeço primeiramente a Deus e ao meu pai. Papai era alfaiate, ele costurava. Costurava na máquina, ele fazia terno, costurava paletó, essas coisas. Foi a profissão dele, procurava. E depois, quando a gente veio para aqui, ele continuou na profissão. Às vezes as coisas não dão certo, né? Chega um ponto que não dá mais. Aí ele voltou. Quando ele chegou aqui, eu fiquei na casa de uma mãe minha do coração, ali na Praça Marques, Dona Ivete. Era a esposa de Mário Lima, que tinha a sorveteria Pinguim. Ali na Praça Marques, mais adiante um pouquinho. A casa era uma casa comum. Bom, eu em 61, 62, eu já tinha 20 anos, não era? É mais ou menos isso. Ela era uma pessoa maravilhosa. Me lembro, tenho muito que louvar e agradecer a Deus de ter colocado ela no meu caminho. Ela cuidou de mim como se eu fosse uma verdadeira filha. A verdadeira filha dela era Vera Lúcia, tem Vera Neide, Valdete. Tudo, graças até hoje. Porque, olha, para a gente viver bem com os outros, no nosso relacionamento tem que existir respeito. Onde existe respeito, existe tudo. Estudei, ainda fiz o pedagógico no Bom Conselho. Aí depois fiz a faculdade, a UNEAL, parece que era a UNEAL. Fiz a faculdade, aí pronto, continuando de professora. Ali onde é o Costa Rego, Carrato por ali. Tem o Heraldo. E hoje, quando a gente se encontra, a gente é uma alegria. Professora de inglês, Judite, também marcou. As festas eram maravilhosas, olha, vinha orquestra de fora, cantores. Eu sei que eu aproveitei bastante a minha vida. No mês do passado tinha a Iracema, que Deus já levou. Várias pessoas Deus já levou, das minhas amigas. Naquela época era no tempo das músicas boas. Era bolero, mambo eu penso, mambo, valsa. Essas músicas não é como hoje, entendeu? Mas cada época tem o seu tempo. Todo seu tempo tem uma época, não é? Dançava. E como? Eu sou fã de mambo. Aqui mesmo, quando tinha o baile da terceira idade, no clube, que era a orquestra do Gilberto e Banda, do Recife. Aí, quando ele começava a tocar o mambo, eu tinha um amigo que Deus já levou, aí ele vinha todo, aí eu me levantava, a gente dançava, dava show no mambo. Era Antônio Pereira, Deus já levou, gostava. Chegava, vamos dançar, aí a gente ia. Olha, quando eu cheguei do Rio, aí eu vi o carnaval daqui, aí eu fiquei doidinha. Eu digo, peraí. Aí criei um bloco, Bafo da Onça. Tinha aquela música, é na onda que eu vou, olha a onda, é o bafo da onça que acabou de chegar. Olha rapaziada, oba, vem dizendo no pé, oba. Era uma coisa assim. Aí depois, o outro ano, foi a do índio e do Bafo da Onça. A gente andava, e naquele tempo, à tarde, parece que era no domingo e na terça, a gente saía de carro passeando. Bloco, a turma toda passeando de carro pela cidade. Não, eu era solteira. O carnaval no clube eu ia até às 6 de manhã, eu e as minhas amigas. A gente pulava, brincava até 3, 4 horas da manhã. Aquele tempo, né, gostoso. Era Nelson Palmeira. A banda era dele no começo, depois teve o Jovelino. Que as festas eram maravilhosas. A festa da padroeira. Vinha aqueles parques, era maravilhoso. Quando eu tinha meus 2 netos mais velhos, eram crianças,
Aí eu ia com eles para o parque. À tarde, assim, a gente ia. Rapaz, eu andava tanto, eu virava criança também com eles. Isso é que é o bom da vida. A gente tem coisas boas para recordar. Hoje aqui a gente não vê mais. Até o parque também ficava ali no comércio. Às vezes era ali no Lago do Fernando, que botava os parques. A data mais assim era do dia 20, parece que é 24 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Era uma coisa assim. No último dia da festa, Ave Maria. Era no último dia da festa e a procissão, era roupa nova. Aquela é quase como hoje, só que era mais, como se diz, mais pudor, sabe? Não tinha essas roupas decotadas como existe hoje. Aqui tinha também a festa, tinha um parque, vinha um parque para aqui. Era de Santo Antônio. Agora não está existindo mais, não. Era menor. Tinha um coreto, mas era lindo o coreto. De Maceió tem um lugar que tem um coreto, que toda vez que eu passo por ali eu me lembro daqui. Aí, não sei qual foi o inteligente que mandou derrubar. Ali o povo ficava, às vezes, brincando. Às vezes, quando vinha assim, tempo de festa, as bandas de música tocavam. Naquele tempo era o padre Antônio Lima e outros padres que agora também. Tem o padre Zé Neto, Frei Damião. E ele, quando vinha, ficava na casa da minha sogra, da dona Adélia. Quando vinha, ficava lá. Às vezes eu ia para a igreja, uma coisa e outra, católica, sempre. A gente ali passeava direto, na Praça Marques. Então, dia de domingo era o point, porque a gente só ia para ali. Daí tinha o encontro das pessoas, né? Tinha o cinema, Trianon, Teodinho, né? Assistia. Eu sempre gostei de romântico. Não gosto de filme de briga, dessas coisas, não. E assistia, às vezes era um filme nacional, eu gostava. Porque também naquele tempo não existia a maldade que existe hoje. Naquela fonte da praça, mais ou menos. Tem o Zé de Sá, tinha aquele alto-falante que ele fazia as coisas. Conheci. Ele era uma pessoa boa. Pode dizer assim que eu não me lembro, porque a gatinha aqui está meio esquecida. Daqui muito tempo, 80 e tantos anos que já passaram. E agora, a antena de publicidade parece que foi ele quem deu a ideia ou construiu, não sei. Eu trabalhei na antena de publicidade, que era da prefeitura. Tem o Hugo Lima, aí tem a prefeitura, não era? E tem uma ruinha assim, ficava naquela rua, num cantinho que era, acho, da prefeitura. Aí eu fui, não sei se alguém falou comigo, não sei, eu sei que eu fui. Eu fui locutora. Falava, às vezes eu tinha um programa assim sobre a sociedade, que às vezes tem essas coisas a gente comenta. Era coisa simples. Eu trabalhava para apresentar o programa, tinha os programas, e tinha um dia na semana, não sei se era no sábado, que eu fazia sobre a sociedade, falando sobre as coisas. Do marido José Alves Leite. Ele trabalhava na prefeitura, era motorista. Aqueles carros da prefeitura, que eu não me lembro, não. De Amabílio Leite e Adélia Leite. Moravam aqui, ao lado da igreja, moravam ao lado da igreja. Ele, os pais dele e ele. Até hoje, eu me dou bem. Nunca existiu tantinho assim. Nada. Eu me casei em 67. No Clube dos Sumicultores, a gente ia para aqueles bailes, aquelas festas.
E surgiu a simpatia entre a gente que terminamos casando. Eu me lembro, começou assim na simplicidade. Porque naquele tempo, você sabe, não é como hoje. Hoje é muita coisa diferente. A gente começava conversando, às vezes ia a um cinema, uma coisa e outra. Pronto. Não, papai não era muito ciumento, não. Agora, ele não admitia certas coisas, porque naquele tempo, você sabe, existia respeito, obediência entre os filhos. E eu não evitava fazer certas coisas para não contrariá-lo. Assim, de sair sem dizer a ele. Olha, uma vez, meu namoro acabou com o meu esposo. E ele não queria mais, sabe? Aí teve um baile de uma orquestra de fora. Aí eu pedi a ele, não, vai não. Ah, papai, deixa, não. Aí uma amiga minha me deu um conselho. Mulher, deixa de ser besta. Você diz a ele que vai dormir na casa de uma amiga e de lá você vai para o baile. Eu digo, e quando ele descobrir, como é que eu vou ficar? Olha, que conselho. Mas não, eu, graças a Deus, não. É uma coisa que eu não tenho, é problema de consciência de certas coisas. Porque bastava ele olhar para mim, eu já sabia. Eu tive um pai maravilhoso, que hoje o que eu sou, eu agradeço primeiramente a Deus e a ele. Aceitou, depois que eu voltei, tudinho, nós casamos. O casamento foi na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, Padre Epitácio. Teve, em casa mesmo, foi uma coisa simples. Na minha casa, era ali no Largo Dom Fernando Gomes. Você não sabe onde tem um chinelinho? Aquele prédio era do papai. Aí ele comprou, aí fui morar ali. Aí foi quando no tempo que eu me casei, eu morava ali. Então, uma coisa simples, aquela reunião que a gente faz. Se tinha era a radiola, que naquele tempo tinha uma radiola, né? Aí você botava o disco, entendeu? Mas festa mesmo, com essas coisas, não. Foi coisa simples. Aí, quando eu me casei, eu vim morar aqui nas Cacimbas. Só que eu moro aqui nas Cacimbas 50 e tantos anos. Só que era no lado de lá, na casa de uma tia do meu marido. Aí foi quando, depois de um tempo, o meu sogro deu essa casa para o meu marido. Morava um irmão dele. Foi quando ele construiu a casa dele, foi para a casa dele e a gente veio para aqui até agora. Quando eu entrei aqui já era Praça Pereira Magalhães. Eu vim morar aqui. Sempre continua Cacimbas, que é o bairro, né? O meu marido em 91. Foi um CA na garganta por conta do cigarro, que ele fumava demais. Você fuma? Cuidado. Antes eu tive 2 e perdi. Às vezes problema de saúde, né, que a gente... Aí depois, pronto, fui me entregando nas mãos de Deus. Aí foi quando eu fiquei grávida de novo. Uma pessoa, às vezes, disse, Meire, Deus gosta muito de você. Sabia que ia tirar o seu marido, o José, para você não ficar só, lhe deu um filho. E que filho! Menina, é tudo na minha vida. Márcio Ricardo Silva Leite, só foi um. Depois que meu filho começou a cantar, aí a gente passa a gostar. Canta. Ele tem uma bandinha faz tempo, sempre. Ele não tinha aquele Badona Branca, se lembra? Ele sempre cantava, um dia na semana, 2, toda vez eu ia. Eita, tempo bom. Era um tempo bom, viu? Porque naquele tempo você existia tudo. Olha, eu fui professora durante 38 anos dentro de uma sala de aula. Hugo Lima e Manuel Lúcio. Aluno nenhum nunca me faltou com o respeito. Hoje, a gente vê o que vê, né? E eu fico feliz porque quando o aluno me vê,
Olha, a senhora foi minha professora. Olha, para mim não tem dinheiro no mundo que pague esse momento. Agora, hoje eu tenho excelentes profissionais, de professor, médico, dentista. Tenho vários excelentes profissionais que foram meus alunos. Às vezes eu me lembro, porque não é fácil. Eu passo por mim muitos alunos, 38 anos. Ensinava em cinco classes ou mais. Cada classe tinha 30, 40 alunos. Aí é muito, né? Mas graças a Deus estou aqui me lembrando. Eu ensinava português, francês, inglês e ainda ensinei educação moral e cívica. Dona Bezinha foi minha professora. Foi na faculdade que ela foi minha professora. Eu trabalhava no Hugo Lima e na Escola Manuel Lúcio. Aí eu ia de manhã, Manuel Lúcio, à tarde, Hugo Lima. Aí quando foi uma vez, me botaram para trabalhar à noite. Aí eu ficava de manhã e à noite, Manuel Lúcio, e à tarde, Hugo Lima, que era, porque Manuel Lúcio é perto, né? Hugo Lima era mais longe, à tarde era melhor. Foi quando eu completei o tempo de me aposentar do Hugo Lima, me aposentei e fiquei só no Manuel Lúcio. Quando foi em 2002, mais ou menos, eu me aposentei de tudo. Eu fiz alguma coisa assim de artesanato, fazia embalagens para presentes, eu fazia paninho de prato, bordava. Já fiz alguma coisa assim de artesanato. Ultimamente eu parei, porque antes eu saía, eu ia para a rua, sozinha e Deus. Também a idade, a gente tem que ver isso. Aí eu não estou saindo mais só. Fico presa. Aí por isso que eu fico meio para baixo. Eu tenho 7 netos e uma bisnetinha. Uma bisnetinha de um ano e meses. Então eu ver minha neta moça. Uma pessoa olhou para mim uma vez e disse: Meire, com essa tua cabeça, tu vai viver até quase 100 anos. Eu digo: amém, que eu quero ver minha neta moça. Deu uma festinha de 15 anos, que sempre tem, né? Sempre dou. Quando eu posso, que eu vejo que estão errados, eu digo alguma coisa. Mas a gente tem que dar, é um problema nosso, um problema de consciência, porque você vê o neto fazendo uma coisa errada, você não dizer nada, você está errada. Porque está dando força a ele para ele continuar fazendo. Eu, para ser sincera, eu não procuro ser negativa. Procuro sempre as coisas positivas e faz com que eu seja feliz. Eu digo assim, o segredo é Deus no coração, fé, confiança nele, pensamento positivo, nada de negativismo. Problemas todos nós temos. O que podemos resolver, resolvemos. O que não podemos, entregamos nas mãos de Deus. E vai viver a vida. Foi o César Soares que indicou, falando sobre isso. Aí ele falou com o Ricardo Nezinho. Ricardo Nezinho esteve aqui na minha casa, que foi uma surpresa. E agora é vocês aqui. Tá vendo que maravilha? As coisas de Deus, só Deus é quem sabe. Bom, né? Fazer parte da história de Arapiraca. De qualquer maneira, estou fazendo parte, né? Bom, Arapiraca é a minha terra natal. Foi onde eu nasci. E depois eu vivi até hoje, graças a Deus. Quando conheci meu marido, e aí onde teve meu trabalho, assim é a vida. Bom, a mensagem que eu sempre digo é o seguinte:
a gente ter fé, confiança em Deus, Ele no coração, se amar e procurar sempre o lado bom da vida e ter sempre o pensamento positivo e nada de cultivar coisas negativas que não levam a nada. Por isso que esta gatinha está assim. A vida foi para aproveitar. Foi quando eu conheci muitas coisas do Brasil. Eu tinha 2 amigas que elas faziam excursão. Aí quando fazia, eu ia, conheci Gramado, lindo. Fui umas 4 vezes para Canção Nova. Conheci Fortaleza, Ceará. Conheci a Paraíba. Na terceira idade eu só ia ao baile da terceira idade todo ano, com Gilberto e Banda. O que eu tenho é de agradecer a atenção de vocês, esta oportunidade de vida que estão me dando para eu ficar participando da história de Arapiraca e desejar a todos felicidade. Um beijo para todos, que Deus continue abençoando a todos nós e que sejamos felizes durante mais algum tempinho para a gente estar fazendo essas coisinhas a mais. Tchau!